Chegamos ao momento mais importante da nossa reunião. Abra sua Bíblia, por favor, no livro de Efésios, capítulo 3, versículo 12. Diz assim a palavra do Senhor: pelo qual temos ousadia. Esta é a palavra-chave estes dias. Temos ousadia e acesso com confiança mediante a fé nele. Vamos ouvir o que o Espírito tem a dizer à igreja sobre como enfrentar medos. Oremos ao Senhor. Senhor Jesus Cristo, eu estou em absoluta paz, estou com uma segurança total em Deus. Sei que o Senhor espera de mim e da igreja atitudes ousadas de fé. É o que move o teu coração. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Não há outro meio, Pai. Por isso, neste momento, abrimos o coração e nos sensibilizaremos com a palavra. É viva, é eficaz, não retornará vazia, em nome de Jesus Cristo. E todo o povo de Deus diga amém, amém, amém. Muito obrigado, meu amado. Meus amados irmãos, minha família, santos preciosos, povo de Deus, eleitos do Senhor, pedras vivas, meus filhinhos em Cristo Jesus, selo do meu apostolado. Nós estamos aprendendo durante esta série, este módulo, neste curso de teologia da graça de Deus, estamos aprendendo a ser ousados na fé. Tenho ensinado a igreja de que ousadia, coragem, é algo que Deus espera de cada um de nós. A fé, quando ela não é inoperante, é infalível, mas é preciso ousadia, é preciso confiança. Então, quando você é ousado na fé, é corajoso, é destemido, você tem um antídoto para aquela vida que tanta gente vive aí fora, uma vida encurvada. Uma vida encurvada, pessoas que carregam fardos pesados, pessoas que carregam cargas emocionais muito negativas, pessoas que estão cansadas com as lutas da vida, não se sentem com apoio, vivem sem elã, vivem com medo, com tensões e temores. Tudo isto é a falta da ousadia. Mas apóstolo, como é que eu posso enfrentar medos? Isto não é da natureza humana. O ser humano, por natureza, ele não tem medos. Olha, deixa eu lhe dizer uma coisa. Só existem dois medos que nascem com qualquer pessoa: medo de ruído alto ou medo de alturas. Isso é, qualquer criança que você atira ao ar, ela treme. Se você fizer um barulho forte, a criança, isso já nasce com a pessoa. O resto se aprende. E se você aprendeu a ter medos, você tem que aprender a não ter medos, a saber correr riscos pela fé. Por que eu lhe digo isto? Porque a vida é uma corrida de riscos. Você tem que assumir riscos todo dia. Olha, escolher uma escola para aprender, uma carreira para seguir, escolher um casamento. Você sabe quantas pessoas já chegaram aqui na frente e disseram: pastor, se eu pudesse imaginar, olha o que eu fiz, casei com a pessoa errada. Então é um risco. Comer fast food, comida errada, é um risco para a saúde. Andar numa estrada é um risco hoje.
Amados, ninguém vive sem riscos. Agora, Deus quer que aprendamos a viver nestes riscos da vida, sempre ousadamente e por fé. Deus quer que você aprenda definitivamente a confiar em Jesus Cristo, a confiar nas Escrituras. Aliás, Deus pede que confiemos nele, que corramos riscos, que abandonemos os medos confiando nele. Pastor, mas como é que é possível? Se você viveu 30, 40 anos aprendendo a ter medo, como é que agora eu desaprendo para poder dar passos de fé? Olha, tem gente aqui que está há muitos anos para dar um passo de fé, correr um risco de comprar a sua casa, o seu carro, a sua loja, o seu empreendimento, ter um segundo emprego, começar a guardar para a quarta idade, porque tem medo. Aprendeu a ter medo. Então, como é que é possível? Só é possível enfrentar medos se você conhecer alguns princípios bíblicos que eu quero lhe passar esta noite. Em primeiro lugar, você como um cristão, uma mulher de Deus, um homem de Deus, você tem que ter informação e conhecimento precisos para poder correr riscos de fé. Porque há formas certas e formas erradas de se correrem riscos. Há formas sábias e há formas equivocadas, que os americanos chamam de estupidez, que a pessoa às vezes decide e depois diz: uau, se eu puxar a orelha vai deitar sangue. Então, se você tem conhecimento, se você tem informação, suas decisões sempre serão boas, sempre serão corajosas. E eu louvo a Deus, porque o meu ministério, o meu apostolado é um apostolado de sabedoria, de conhecimento, de estudo. Nesta igreja não se brinca com as emoções, não se faz mercantilismo, não é? Nós não temos o destemor de brincar com a fraqueza das pessoas. O meu chamado é para o ensino. Então o que diz Provérbios 13:16? Todo prudente procede com conhecimento. Mas o insensato, veja, então a Bíblia está falando aqui que há pessoas prudentes, elas primeiro conhecem, elas sabem, elas têm informação, depois agem. Mas o insensato não, o insensato espraia a sua loucura. Eu sempre tive muita prudência com as coisas de Deus, sabe, sempre quis dar passos, mas com conhecimento, não de loucura, de insensatez, porque isso traz arrependimentos. Então o insensato espraia a loucura. O prudente é o que, pastor? É a pessoa que pensa, é a pessoa que ora, é a pessoa que pensa nas consequências, é a pessoa que, para começar um negócio, um casamento, uma decisão, ela primeiro ora, primeiro busca. Pastor, mas eu estou em dúvida. Em caso de dúvida, não faça nada. Isto é prudência. Os portugueses dizem que prudência e caldos de galinha fazem muito bem, e é verdade. Provérbios 23 diz assim: compra a verdade, não a vendas, compra a sabedoria, a instrução e o entendimento. Então, verdade, sabedoria, instrução e entendimento. Se aqui, por exemplo, a Bíblia diz casamento, um homem, uma mulher, tem que ser os dois da fé, viver na luz, se possível da mesma igreja, a aprovação das famílias, a aprovação do corpo ministerial e a aprovação da liderança da igreja. Sem estes cinco detalhes não dá certo. Gente, o que eu tenho visto de gente casar e descasar, casar e descasar, por quê? Porque não foram prudentes. A Bíblia diz sobre negócios, a Bíblia diz: não te associes ao ímpio. O que eu tenho
tenho visto de crente levar pernada, puxar em tapete, porque assim, não, mas eu conheço um ímpio que é melhor que os crentes. Não tem ímpio melhor que o crente. Ímpio é ímpio, amado. Não te associes às trevas. As pessoas começam, não sejas avalista. Todas as recomendações, amado, o que diz a Bíblia? Seja um pacificador, não leve o seu irmão à justiça. Ontem uma senhora mandou-me uma carta, um e-mail, e disse: minha sogra é do seu ministério, mas ela tem sido muito má, não sei o que, não me deixa ver o filho. Fui para a delegacia de polícia. Eu disse: como pode, amado? Então a gente mostra o que é sabedoria, prudência, depois a pessoa age contra. Eu vou lhe dizer uma coisa, amado, com sinceridade e como um bom pastor, para mim pessoalmente não há coisa mais assustadora do que a ignorância. É preciso todas as decisões, verdade, sabedoria, instrução, entendimento, prudência. O que é que a Bíblia diz? Deus está nisto, é a vontade de Deus. Não é você errar e depois dizer: Senhor, abençoa-me. Isso é ignorância, isso é imprudência, isso é insensatez. Primeiro, buscar sempre informação e conhecimento. Segundo, para uma decisão de fé é preciso sempre termos uma avaliação consciente. Muitas pessoas não sabem o custo de uma decisão errada. Quanto custa em dinheiro, quanto custa em tempo, quanto custa em energia, quanto custa em reputação. Eu sempre avaliei os riscos, por exemplo, de aceitar dinheiro de políticos aqui dentro da igreja, de organizações de branqueamento de capitais. Você sabe, tudo que é oferecido aos outros e sai no noticiário, primeiro foi oferecido aqui nesta igreja. E eu sempre avaliei os riscos. Eu quero que a obra de Deus funcione com gente de fé aqui, aqueles que estão servindo a Deus lá na Europa, os que estão servindo a Deus nos Estados Unidos, na África, estão colaborando, é povo de Deus. Quem põe nas nossas contas vem de suor, de vida, santificado, amém. Agora, quando vem o sujo, não, mas a gente vai comprar 30 mil, eu falei: não, olha as consequências, olha os riscos. É muito bom você ver um caixa de uma igreja com 3, 4, 5, 10 milhões e depois a Polícia Federal nas costas. Então nós temos que fazer uma avaliação consciente das coisas. Amado, muita gente já deu pontapé em pedra aí, crentes passando tormentas porque não souberam ter esta informação e o que a Bíblia diz, o que Deus diz. Fazer uma avaliação. Lucas 14, 28 diz isso, olha só: qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa, verificar se tem meios para concluir, para não suceder que, tendo lançado os alicerces e não podendo acabar, todos os que a virem zombem dele, dizendo: este homem começou a construir e não pôde acabar. Ou qual é o rei que, indo combater outro rei, não se assenta primeiro para calcular se com 10 mil homens poderá enfrentar o que vem contra ele com 20 mil? Então Jesus está ensinando: pondere, porque senão vão zombar de você. O mundo zomba. Então, quantos hoje são um fracasso porque não fizeram considerações cuidadosas, estão em ruína espiritual? Amado, o fracasso é o próprio opróbrio que a pessoa faz. Torres não terminadas, zombaria, começam e não terminam. Quantas vezes eu disse aqui dentro desse ministério a pessoas que começaram a querer dar passos além, pensaram mais do que deviam a seu respeito, pessoas que hoje fracassaram, foram avisados e agora dizem assim: o culpado é o apóstolo que não me deu dinheiro. A experiência te amadurece.
Eu tenho 62 anos de idade, eu não posso mais arriscar a minha vida sem a consciência bíblica, sem a formação bíblica. Eu não quero começar a construir uma torre e depois não conseguir terminar em zombar. Pastor, por que o senhor é um homem tão ousado? Por que o senhor não botou aí as 6 antenas logo de uma vez e não fez contratos com o mundo inteiro? Eu vou lhe explicar o porquê. Porque o contrato não depende de uma rádio e de uma televisão local. Nós estamos numa televisão, se o mês que vem eu não quiser mais, eu chego lá e digo, não quero mais, e acabou. Se for com o satélite, eu tenho que dar uma garantia no mínimo de 1 ano, que vai a mais ou menos 2,5 milhões para os 6 antenas. E se eu quiser parar, eu tenho que pagar o resto do contrato até os 5 anos. Então, meu amado, eu sei o que estou fazendo. Eu tenho que esperar o momento certo de Deus, porque esse dinheiro vai chegar. Mas eu não posso de forma abusiva buscar ruína. Olha, quantas vezes você viu pessoas que andaram no nosso ministério aqui, lá em Portugal, vamos abrir uma igreja, vamos lá embora, e vão, alugam ali uma casinha, não sei de quê, e Deus não está nisto. Depois, passado um tempo, olha, nunca fui amado na igreja, sempre fui humilhado na igreja. Ele falava de mim publicamente, coitadinha de mim. Falei nunca de ninguém. Mas são os passos errados. Nós tínhamos aqui uma senhora na sociabilidade, que me procurou e disse, apóstolo, eu sou apaixonada por um rapaz, foi meu noivo, é meu noivo, mas ele é um arquiteto, mas não consegue emprego há 5 anos. Eu falei, é da igreja? Não. É de Jesus? Não. Então, minha amada, quem sabe Deus está te mostrando que é para não casar trevas com luz. Ela deixou o rapaz. Tinha outro rapaz aqui que tinha emprego, tinha vida direitinho, família e tal. Ela em 1 mês resolveu casar e casou. Eu chamei a menina aqui na frente e falei, você gosta deste rapaz? Ela, assim, mais ou menos, mas ele tem emprego, ele tem carro, ele tem casa. Você vai casar por causa de carro e casa? Não, é que o outro não tem emprego até hoje. Não, este tem. Amada, olha o que você vai fazer. Você não ama este homem. Casaram. 3 meses depois, o dito cujo antigo apareceu com emprego. Ela largou o irmão da igreja para ir ter com aquele homem. Aí quando eu soube, eu disse, mas minha amada, você vai abandonar o teu marido da igreja porque o outro arranjou emprego? Não, mas quem eu amo é o outro. Este era apenas um tico-tico no fubá. Você vê como é que as pessoas depois são consequências gravíssimas. Então nós precisamos de aprender. Mas apóstolo, agora que o senhor me confundiu todo, o senhor não quer que eu seja ambicioso? Quero. O senhor não diz que nós temos que nos atirar? Digo. O senhor não diz que eu tenho que pensar grande? Digo. Mas eu digo que você tem que se basear nas verdades de Deus e nas avaliações conscientes. Isto é importante eu estar lhe dizendo sim. Porque olha, pode aparecer um irmão que diz assim, apóstolo, Deus me falou para eu ir abrir uma loja de sorvetes sem glúten, no Polo Norte. Você não vai ganhar dinheiro no Polo Norte. Mas foi Deus que falou. Duvido se Deus vai mandar. Se for ainda uma banana flambé, ainda é possível. Agora, sorvete no Polo Norte, tem que haver essa consciência, amado. Tem que haver essa consciência. Então, primeiro, informação. Segundo, a avaliação consciente. Terceiro, nós temos que calcular e confiar em Deus de forma inteligente, sabe, para que toda decisão que nós tomarmos, nós sabemos, tem um risco, então eu tenho que me preparar. Preparação, o que é preparação? É planejar a vida. Amado, olha só, o sonho de qualquer pessoa que faz parte do corpo ministerial da nossa igreja é pregar aqui, num domingo de manhã. Mas isto exige preparação, planejamento, passos de fé, aprovação. Veja o que disse Provérbios 14:15.
Provérbios 14, 15. Confia ao Senhor as tuas obras, os teus desígnios serão estabelecidos. Não, não é esse não. 14, 15. Provérbios 14, 15, não tem? Na página 3? Não, primeiro 14, 15, vamos lá. Eu vou abrir aqui a minha Bíblia. Escapuliu, não tem problema. Provérbios 14, 15, diz assim, pastor Vinildo que está escrevendo no seu iPad, emenda, 14, 15, diz assim: o simples dá crédito a toda a palavra, mas o prudente atenta para os seus passos. A pessoa, quando não tem coisa, qualquer coisa serve, mas o prudente não, o prudente atenta na escolha de uma carreira, num casamento, num negócio. Pastor, eu vou abrir uma casa de não sei o quê. Você conhece o assunto? Não, não conheço nada, mas vou pela fé. Chama-se imprudência. O prudente, o que é? É o oposto do louco. O prudente é o que pensa. Provérbios 16, 9. O coração do homem traça o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os... Quer dizer, eu tenho projetos, mas na realidade os projetos que vão dar certo são os que Deus colocou em mim, porque é Ele que dirige os passos. Versículo 1. O coração do homem tem que fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. Versículos 2 e 3. Todos os caminhos do homem são puros aos seus olhos, todos. A pessoa pode estar errada e diz, eu estou bem, mas o Senhor pesa o espírito. Confia ao Senhor as tuas obras, os teus desígnios serão estabelecidos. E por que eu tenho que fazer isto primeiro, esta preparação? Porque Provérbios 16, 25 diz assim: há caminho que parece direito ao homem, mas afinal são caminhos de... Quantos casamentos acabaram em morte, quantos negócios afundaram, quantas decisões equivocadas. Foi Deus que falou, pois já não é aqui, Deus já falou lá. Amado, não dá certo. Nós temos que fazer planos, mas temos que submeter os nossos planos a Deus. Planejar, orar, buscar, nos aconselharmos. Você tem que fazer isto, porque há caminho que ao homem parece, mas não é. Mas apóstolo, eu não faço planos, eu vivo só por fé. O que tiver que acontecer, vai acontecer, apóstolo. Eu não sou disso de fazer planos. Amado, isto não é fé. Isto é presunção. Isto é preguiça. Nós temos que fazer planos e os submeter a Deus, senão acabaremos em caminhos de morte. Porque se eu começo a ter um plano dentro de mim, eu suponho que esse plano venha do Senhor. E eu vou orar, eu vou me aconselhar, eu vou trazer a reunião de oração, eu vou pedir aos irmãos que orem comigo. Isto é que é a prudência. Quantas decisões as pessoas tomam e depois dizem, estou arrependido. Antes de falar, ouça primeiro a sabedoria. Antes de investir, investigue primeiro. Antes de gastar, ganhe primeiro, economize primeiro. Antes de criticar, espere. Antes de desistir, tente de novo. Antes de planejar, oração. Isto é calcular o quê? Os riscos. Então nós temos informação, avaliação, preparação. Eu não posso querer abrir uma oficina de carros se eu não sei mexer em motores. É lógico. Nós temos que saber. Senão muita gente que toma esses passos assim porque alguém disse, não pode. Quarto lugar, começa a declarar os seus alvos e os seus projetos. Aqui é a fé, sabe? Falar sobre as suas intenções, falar com os irmãos da igreja, fazer declarações sobre o que você vai fazer. Por quê? Porque eu não devo manter todos os meus planos em segredo, apóstolo.
Se eu fracassar, ninguém vai saber, é melhor assim. Não. Quando você fala dos seus planos, dos seus projetos, para a sua família, para os seus amigos, um negócio que você quer fazer, um empreendimento, você diz assim: eu creio que Deus pode fazer isto. Eu já submeti a Deus. Eu já orei e eu tenho paz. Aí sim, aí vai dar certo. Você se recorda, eu sempre conto, quando nós estávamos lá no Cinema Piedade, e que eu comecei a dizer: vamos comprar um terreno. Ah, é caro. Mas está dentro dos planos de Deus, Deus vai solucionar. Vamos construir uma catedral. Impossível. Não, os impossíveis dos homens são possíveis para Deus. Eu fiquei ali meses e meses e meses falando. Quando a paz tomou conta do meu coração, eu sabia: não sou eu, é Deus em mim. Então, antes você tem que botar o pé, para depois Deus colocar o chão. Você tem que acreditar. É isso que é a fé. Então eu começo a dizer aos irmãos: olha, nós vamos entrar com 6 antenas, nós vamos ter uma escola, um centro de comunicação mundial. Eu estou orando há anos, mas há um tempo de Deus. Não estou fazendo a coisa com incongruências, a loucura da insensatez. Senão a Embratel vem aqui e toma a nossa igreja. Pastor, então o senhor não tem fé nenhuma? Não tenho, meu amado. Tenho. O que eu tenho é sabedoria e prudência, amado. Porque quando eu botei o pé aqui e Deus fez o chão, em 2 anos e 9 meses no plano Collor, nós tínhamos terminado isso tudo, amado. Claro que eu tenho fé. Então, Tiago 4, 13 a 15 diz assim: atendei agora a vós que dizeis: hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, de lá passaremos um ano, negociaremos, teremos lucros. Vós não sabeis o que sucederá amanhã. Que é a vossa vida? Sois apenas uma neblina que aparece por um instante e logo se dissipa. Em vez disso, devias dizer: se o Senhor quiser. Se isto é vontade de Deus, porque eu não posso exigir que Deus faça as minhas vontades. Ele supre cada uma das minhas necessidades, não das minhas vontades. Se o Senhor quiser, a palavra latim Deo volente, se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Então é muito importante, você tem um alvo, planejar, mas Deus tem o direito de mudar os meus planos, porque eu não conheço o meu amanhã, Deus conhece. Há irmãos aqui que estão aguardando coisas grandes de Deus, como eu estou, e sabe, Deus tem o direito de mudar. Ele é que sabe o que é certo, Ele é que sabe o nosso amanhã. Então não é: isto é meu plano e agora Deus tu vais abençoar, vais honrar. Não, Senhor, sinto de Deus isto, e se for a tua vontade vai acontecer no teu tempo. Eu creio, até que Deus abra a porta. E aí você sabe, quando você começa a contar os projetos da tua vida, a sua fé se fortalece, né? Porque você sabe, a nossa palavra afeta a nossa vida. É muito poderoso o que você fala. A língua, você sabe, a língua, disse Tiago, se pomos freio na boca dos cavalos para nos obedecerem, também lhe dirigimos o corpo inteiro. Observai os navios que, sendo tão grandes e batidos rios vêm por um pequeníssimo leme. Que leme é esse na nossa vida? A língua, é a nossa confissão. Então a nossa confissão dirige o nosso barco, a nossa vida. Então, confissão com ousadia, com declarações, sabe? Senhor, eu creio nas 6 antenas. Senhor, eu creio nos cultos em 20 línguas. Senhor, todos os povos, tribos, línguas e nações vão ouvir. Então a minha fé a cada dia está se fortalecendo mais, porque todos os dias eu estou falando disso. Agora, eu aguardo o milagre de Deus. Eu não busco dinheiro sujo para irrigar os projetos de Deus. E tenho quando buscar, mas eu não busco. É Ele. Pastor, mas o senhor está muito submetido a Deus.
totalmente, imagina, totalmente submetida a Deus. Sabe, estas coisas são como eu tenho ensinado ultimamente a cuidar da saúde. Você sabe que às vezes você ouve pessoas a falar e não leva a sério uma questão que eu tenho passado a público ultimamente, porque são questões espirituais que dizem respeito à nossa vida. Você sabe, vivemos hoje no Brasil uma crise, uma epidemia de obesidade. Obesidade é o que, apóstolo? É a ingesta constante de açúcares, de trigo, de gorduras trans, que vão aumentando a cada dia, glicose, insulina, glicose, insulina, glicose. Esse excesso de glicose e insulina vai para as vísceras e faz aquela gordura visceral. No homem a barriga, na mulher as pernas e o bumbum. 6 em cada 10 brasileiros estão acima do peso. Isto é uma epidemia, porque quantas vezes a pessoa, sem se aperceber, amado, de forma silenciosa, ela um dia descobre que está diabética. Mas se você disser, eu não vou brincar com a minha saúde, eu sou o templo do Espírito Santo, eu vou comer para ter saúde, aí sim, o seu anúncio vai ter resultados. Então pense, informação, avaliação, preparação, declaração, até que chega o momento da verdade. Você sabe, dar um passo em frente, avançar, isto é crítico, especialmente nós humanos que enfrentamos medos. Mas há um momento em que você sabe que você tem que dar esse passo de fé. E olha, há irmãos aqui que vão tomar esse passo de fé nos próximos dias, nas próximas horas. Amado, há um momento que você tem que largar os seus medos, as suas tensões e mostrar a ousadia. Há um momento que não há nada no meio em que você diz, botei o pé, assinei o contrato para comprar a minha casa, e agora? Agora você vê o agir de Deus, mas você pensou, você orou, você avaliou, você pediu orações, você está consciente, você está prudente. Amado, é mais ou menos como um trapezista. Quem é que já viu trapezistas no circo, na televisão, no cinema? Quero ver aqui, temos um filmezinho aí, bispo. Olha lá, 30. Olha lá. Eles têm atitude de fé para trás, mas há uma hora que ele tem que largar, amado. Olha lá, olha outra vez. Ele tem que pegar, tem que largar o passado e pegar para o futuro. Olha lá, e vai. Agora estou dizendo, estou confessando, estou preparando, mas há um momento que vai e tem que largar. Tem que largar. Aí vai o trapezista, e segurou. Pastor, mas houve ali um momento, parece que vai cair, vem a mão de Deus. Olha, igualzinho o trapezista, igualzinho o trapezista, igualzinho o trapezista. Ele fica ali balançando, e vem um culto, e vem a oração, e pede ajuda, e colabora. Mas há um momento, amado, que Deus disse, agora, largue o medo, largue o passado, atire-se. E há ali um momento em que ele fica no ar, parece que não tem ninguém, não chegou ao outro, aquela base já foi para lá, ele parece que vai cair, mas vem Deus e segura. Isso é maravilhoso, o momento da verdade. Então nós temos que deixar velhos hábitos, velha visão, a velha carreira, os velhos amigos que derrubaram sonhos. Você sabe, os hebreus viveram 400 anos de escravidão, de humilhação, não tinham direitos. Deus abriu o mar vermelho, Deus enterrou um exército de cavalos e de faraó. Deus provou-se, mas na primeira adversidade que o povo teve, se esqueceram de Deus. Números 14 diz assim: levantou-se, pois, a congregação e gritou em alta voz, o povo chorou naquela noite. Todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés, contra Arão. Toda a congregação disse: tomara tivéssemos morrido na terra do Egito, ou mesmo nesse deserto. Porque nos traz o Senhor a esta terra para cairmos à espada, que nossas mulheres e crianças sejam por presa? Não seria melhor voltarmos ao Egito?
Diziam uns aos outros: levantemos um capitão e voltemos para o Egito. Deus tinha feito tanta coisa. Amado, o que Deus já fez na minha vida e na tua, não existe motivo para termos medos e vivermos paralisados. Não existe. Quando Deus age, ninguém pode impedir. Você está aqui de forma séria, amado. Amado, quantas pessoas vivem doentes porque não foram em frente com o cuidado da sua saúde? Vivem dificuldades financeiras porque nunca se tornaram semeadores na obra de Deus. Então, amado, quantas pessoas mantêm relações com ímpios destrutivos e nunca buscam a ajuda da igreja para se libertarem? Então eu sei que muita gente tem medo de mudança, medo do desconhecido, não sabem como enfrentar os medos que paralisam, qual a solução. E muita gente diz: olha, melhor eu não ser crente, melhor eu voltar para o Egito. Voltar para o Egito é previsível o sofrimento e a dor. Salmo 56:3 diz assim: em me vindo o temor, eu hei de confiar em ti, Senhor. Versículo 4: em Deus cuja palavra eu exalto, neste Deus ponho a minha confiança, e nada temerei que me pode fazer o mortal. Versículo 9: no dia em que eu te invocar, baterão em retirada os meus inimigos. Bem sei isto, que Deus é por mim. Quem é que bem sabe? Diga: Deus é por mim. 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 Diga: eu bem sei, Deus é por mim. Vem a adversidade, vem os temores, eu vou confiar em Deus. Então, amado, confia em Deus. Ele é por nós. Você vai prevalecer, tudo vai dar certo. Deus nos ama, Deus nos faz vencedores. Chegou o momento da verdade. Olhe para o autor e consumador da sua fé, e deixe-me usar 10 minutos agora outra vez. Ouça: cuide da sua saúde. É muito triste ver um crente com 5, 10 doenças, amado. Cuide da sua saúde. Chegou o momento de você cuidar da sua saúde e fazer um projeto de vida conforme eu tenho ensinado aqui na igreja. Daniel 1:8 disse: resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que permitisse não contaminar-se. Versículo 11: então disse Daniel ao cozinheiro-chefe, a quem o chefe dos eunucos havia encarregado de cuidar de Daniel, Ananias, Misael e Azarias: experimenta, peço dos teus servos 10 dias, e que se nos deem legumes. Então você sabe, Daniel não fez este projeto de um plano saudável de saúde sozinho. Ele se uniu aos colegas. Você está numa igreja que, antes de você estar doente, eu quero promover a saúde. Eu não quero uma igreja doente curativa, eu quero uma igreja preventiva, que te ensina a ter uma saúde com longevidade, uma forma de comer inteligente. Estou lhe dizendo isso depois de resultado de grande sofrimento. Há 4 meses atrás eu não conseguia nem respirar. A minha pressão estava 15/9. Eu não sabia quais eram os meus inimigos. E você vai ao médico, o médico toma isto, toma aquilo, e toma aquilo, é caixas e caixas, são caixas e caixas de remédio. Até que num susto eu disse: Deus, eu não vou mais me contaminar com as Coca-Colas, com os refrigerantes, com os açúcares, com os sorvetes. Eu preciso de pensar que se eu com 62 anos estou tão frágil, como é que eu vou chegar aos 65 e aos 70? Então eu fiz como Daniel, eu me uni a alguns ministérios nesta área, e eu comecei a entender, por exemplo, quais são os 10 piores alimentos que você nunca mais deve comer, mas nunca mais mesmo. Então eu mostrei aqui no domingo, por aí você vê, olha, pior de todos
essa diet aqui mata, cria, adoece as células. Você sabe, quando eu estou falando aqui, células doentes, adiposas, que você põe glicose, insulina, glicose, insulina, glicose, insulina, há uma hora que o pâncreas não fornece mais insulina, aí a pessoa depende do quê? Ela se torna o quê? Dependendo de insulina, todo dia injeçãozinha. 55 mil pessoas amputam as suas pernas, 123 mil ficam cegos todos os anos. São pensa que se vê, não se vê. Então, uma repetição seguida de glicose, insulina, cria gordura visceral, que é a gordura à volta do abdômen. E sabe uma coisa? O seu fígado fica gordo, os seus rins ficam gordos, seu pâncreas fica gordo, seus intestinos grosso e delgado fica gordo, o seu coração fica gordo. Nada disto se vê. Número 2, refrigerantes normais. Número 3, tudo que é doce com açúcares. Número 4, cachorro quente. Cachorro quente, carne processada, ketchup tem açúcar, mostarda tem açúcar, maionese tem açúcar, é o quarto pior para matar. 5, os bacons e as gorduras trans. 6, os salgadinhos de batata. 7, as batatas fritas. 8, as pizzas. Eu sei o que você está pensando, eu sei porque eu já andei ali também com a cabeça nisso. 9, os salgadinhos de milho. 10, os sorvetes. Minha amada, é A ou verdes, ou comes ou vives, você que tem que dizer. Então, meu amado, agora temos 5 minutos. Olhe para mim, toda vez que eu estou falando isso, todo mundo ri, ninguém muda nada. Domingo, no meio da mensagem, uma senhora foi lá fora, comprou o que não devia, voltou aqui para dentro da igreja comendo e disse: eu vou mostrar a este homem quem é que manda na minha vida. Eu não mando nem na minha mulher, quanto mais em você. Estou aqui como seu amigo, querendo que você tenha longevidade e saúde, e não vir aqui na frente todo dia com um problema de colesterol, triglicerídeos, pressão alta. Isto que está aqui chama-se gordura, que gera gordura abdominal, visceral, que aumenta a glicose, que aumenta a insulina, gera gordura, gera mais apetite, doenças cardíacas, câncer, lesões do intestino. Jorge, posso dar o testemunho? O irmão me permite, com todo o respeito. Pastor Jorge me mandou um SMS e disse: apóstolo, tomei as medidas cabíveis conforme a orientação do apóstolo, fui fazer os meus exames de sangue e descobri que estava com 272 de colesterol, de glicose. 272, você sabe o que isso significa? Quando a média, o máximo vai até 100, significa diabetes. Ele escreveu e disse: ninguém na minha família é diabético, eu não sou diabético. Então o médico mandou caminhar e deu remédios. Então eu disse: Jorge, tem que tirar o trigo da sua vida. E ele disse: vou agir. Amado, dê-me 5 minutos que eu quero salvar aqui alguém esta noite. Nós temos um amigo nosso, que eu amo assim, de muito amor e proteção, um pastor que hoje vive em Portugal, ficou cego dos diabetes. E ele me ouviu falar nessas mensagens, me ligou ontem e disse: apóstolo, sabe por quê? Hoje eu sei por que eu fiquei cego. Eu era chamado, e os meus amigos da minha terra éramos chamados dos Coca-Colas. Muita Coca-Cola, muito trigo, muito pão, muita margarina. Amado, ouça, você tem que aprender a dizer não ao trigo, porque grande parte dos problemas... Pastor, mas o trigo não é a coisa mais popular do mundo. Amado, o trigo que nós hoje comemos não é o trigo da Bíblia. O trigo da Bíblia tinha 1,5 metro de altura, produzia uma vez por ano. Houve mutações genéticas. O glúten, que é o açúcar do trigo, foi aumentado 14 vezes. Hoje o trigo é anão, é pequenininho. Ele dá 2 vezes por ano.
e ele é o pior inimigo da saúde, amado. Então, para você manter uma saúde sob controle, assim como Daniel fez, ele se agarrou aos amigos, se agarrou ao cozinheiro, porque ele queria prevenir, ele queria ter uma vida saudável, ele queria ter uma jornada de vida decente. Daniel fez isso com os amigos, ele fez escolhas certas, escolhas saudáveis, e os 4 ficaram fortes diante do rei. Então, eles seguiram o que Deus planejou, que é uma vida saudável. Então você tem aqui na igreja as relações do que é nocivo, o que é mau, o que é bom, tudo tem ali em apostilas. Você sabe que não pode, destes 10 não pode. Nós estamos mudando todo o nosso quiosque, está fazendo tudo sem glúten, porque alguns irmãos me mandaram SMS, não, mas a quantidade, calma, mas do que você não fez a vida toda, eu não posso mudar um dia. Mas você sabe que tem gente que abre o culto e vai ali na frente e come o cachorro quente, sabendo que está mal, que é matador. Então, chegou a hora de nós avaliarmos nossa vida. Como é que está a sua saúde? Você tem feito exame de sangue? Comece a restaurar o seu corpo, faça boas escolhas, faça saudáveis, acredite, mudanças são possíveis. E claro que a fé é essencial. Força de vontade não dura, amado. Olha, você não imagina as dietas que eu já fiz. É do sopão, é do limão, é do aguão, é do cebulão, já fiz tudo. Muita força de vontade. Um mês depois parou a força de vontade. Não aguentava nem cheirar sopa. Deus vai nos conceder a todos forças. E Deus vai fazer mudanças que talvez as pessoas nunca imaginaram. Deus quer que você faça grandes coisas, mas você não pode ser doente. Deus vai fazer além do que imaginamos. Então você só encontra poder para mudar com a ajuda de Deus e a ajuda da igreja. Ouça, altos níveis de glicose por causa do trigo, que sofreu uma mutação genética, amado, é gerar morte na vida da pessoa. É gerar morte. Você tem que eliminar o trigo. Pastor, mas Jesus disse: eu sou o pão da vida. É verdade. Só que o pão que se come hoje não é o pão que se comia há 2000 anos atrás. O trigo hoje tem mutações genéticas graves. É como a soja. Vai a soja pura para os Estados Unidos e o brasileiro come o quê? Transgênica, alterada. Eles alteraram 14 vezes as proteínas, o glúten do trigo. Então, o trigo se converte em glicose. E a glicose do trigo tem propriedades viciantes. Toda a glicose gera gordura, vicia. Dezenas de enfermidades que são debilitantes. Porque é muito triste ver um crente cortar uma perna, amado. É muito triste ver um crente ficar cego, porque levou a vida toda bebendo açúcares, comendo açúcares, e não pode comer cachorro quente. Mas eu vou comer cachorro quente, eu vou provar. Você não prova nada, amado. A mim não prova. Eu fui radical. Tirei tudo da minha casa que era contra. Estou seguindo a alta ciência, estou seguindo os maiores pesquisadores do mundo. Estou seguindo aqueles que dizem: comece o dia com um ovo, 2 ovos. Eu estou seguindo isto à risca. Em vez de laranjadas e cruxes e não sei o que, colas, suco de limão, que é maravilhoso, raspa de limão congelada é maravilhoso. Tem muita coisa boa, mas nós temos que nos unir. Não adianta você sair agora e dizer: vou passar aqui no McDonald's, vou meter a cabeça em 4 cachorro quentes e não quero saber do apóstolo. Amado, eu vou viver, você vai morrer. A gente faz um funeral bonito, bicho feliz toca guitarra, aleluia, aleluia, batemos palmas, fechou, planta em cima, tchau, só na vida eterna.
E ainda quando você chegar ao céu, o Senhor vai dizer para você: você não cuidou do teu corpo. O pastor te ensinou a cuidar do teu corpo. Então, amado, vamos terminar. Pizza, pão, massas, cracker, esparguetes, lasanhas, macarrões, fettuccines. Diga: demônio. Pastor, mas o pão é a coisa mais popular do mundo. Por isso é que hoje, ouça para cá, nunca na minha vida, eu sou pastor há 36 anos e meio, 38 anos na obra de Deus, eu nunca ouvi falar de tanto câncer, tanto tumor, tanto Alzheimer, tanto Parkinson, tantos diabetes, tanta pressão alta, tanta cegueira. Nunca ouvi falar. Isto é agora recente. Por isso nós queremos fazer uma coisa preventiva. Depois eu vou falar sobre exercício, sobre caminhada, sobre subir escada. Mas eu não sou médico, eu sou o pastor da sua vida. Eu estou lhe falando o que a alta medicina ensina. Agora, não sabota a sua saúde. Não continue comendo açúcares e glicose, insulina, glicose, porque se o seu fígado se revestir de gordura, amado, acabou. Não tem jeito. E eu estou aqui, olha, fígado engorda, rins engorda, pâncreas engorda, intestinos engorda, coração engorda. Nada disto se vê, mas engorda. Pastor, e se eu tirar o trigo e os seus correlatos, eu emagreço imediatamente? Pastor, por que o senhor recomenda que se coma ovo de manhã? Porque o ovo sacia e não deixa a glicose subir. E o resto? Termina o culto rápido, muito rápido, porque eu vou passar ali e vou ver o que é doce. Não faça isso, amado. Agora a responsabilidade é nossa. Eu não disse conhecimento, sabedoria, capacidade para tomar decisões. Não adianta você ter uma casa maravilhosa, um carro do ano, se você é doente. Então muita gente está acordando. Eu estou recebendo muito SM. Gente está mudando os óleos de casa, está mudando por gordura de banha de porco, está mudando para azeite. Graças a Deus que o meu amigo Rogério me disse: apóstolo, eu comia 7 pães logo de manhã, agora só estou comendo 3. Eu disse: Rogério, não comas os 3, come nada. Come pão de abóbora, pão de aipim, sem glúten. Tem uns pães maravilhosos aí na praça, nos mercados, amor. Pão de abóbora, pão de aipim, pão de chia, pão de... Pastor, e a lactose? Ui, outra história, outra mensagem. Pastor, eu bebo todos os dias 1 litro. Com essa idade, você bebe 1 litro de leite? Para quê? Não precisa. Criança pode precisar, mas o leite que chega à nossa casa não é o leite puro. Primeiro, quando ele sai na teta da vaca, já vem todo cheio de química. A vaca já tomou injeção, já comeu ureia, já tomou antibióticos. O leite vem com inflamações, infecções. Você toma. Ah, não, mas ele é o quê? Como é que se chama? Bispo é quem entende disso. Como é que é? Pasteurizado. Você sabe o que é pasteurizado? Põe a 5.000 graus e queima tudo o que é proteína, coisas boas do leite. Aí vem, chega na tua casa, o resto. Aí você bebe e diz: você está bebendo veneno. Pastor, mas o irmão agora virou guru da alimentação? Mais ou menos, mais ou menos. Eu quero muito que você seja saudável. Eu estou tão feliz, amado, tão feliz. Se você me trouxer hoje aqui um refrigerante ou uma pizza, eu corro 100 metros mais do que o Usain Bolt. Eu corro em 9,2. Sabe por quê? Eu decidi me amar. Eu decidi cuidar da minha saúde. Eu decidi viver. Assim seja, assim disse o Senhor. Glória a Deus. Pastor, mas eu já sou tão magro. Não estou falando para os magros, estou falando para os meus cheinhos. Vamos ficar de pé. Mas o magro tem que tomar conta, porque 40% dos diabéticos são magros. Sabia disso, Anselmo? 40% são magros. 60%, mais ou menos. Bispo, vamos tirar o pão, tá bem? Já começou, as calças já estão caindo, é isso mesmo. Próximo culto eu quero ver todo mundo com as calças arriando, com o cinto prendendo.
Bispo, venha nos dar a bênção final. Bruno, tens que perder peso. Graças a Deus. Estendo as mãos para o altar. Deus amado e bendito, justo e verdadeiro, obrigado, Senhor, por esta noite de conhecimento e de sabedoria. Sabedoria essa que nos leva a vivermos uma vida de paz, de alegria e total felicidade. Ó Deus, oramos e declaramos a Tua proteção, que os Teus anjos poderosos nos guardem em todos os caminhos, levando em paz aos nossos lares. E que possamos viver, Senhor, uma semana de vitórias, uma semana de conquistas, uma semana a recebermos e vermos na nossa vida todas as promessas se cumprindo. Assim nós profetizamos, e que a graça, a paz, a misericórdia, o amor e as doces consolações do Espírito Santo sejam com todos hoje e para sempre. E aqueles que são corajosos em Deus, digam amém e amém. Graça e paz a todos. Amém.